já teve aquela sensação de ouvir alguém te chamar? Para algumas pessoas, isso não é só um pressentimento, é real. Hoje você vai conhecer um caso que desafia a lógica e nos faz questionar o que realmente sabemos sobre o desconhecido. Eu sempre gostei de correr na praia, jogava bola todos os dias, mas eu tinha o costume de acordar de madrugada para correr. A gente morava aqui perto da praia, então eu acordava muitas vezes 4 horas da manhã, ou às vezes 2 horas. Então ia eu, meus primos, os vizinhos da média de idade. E eu lembro perfeitamente que uma certa vez que eu tinha marcado, era uma sexta para sábado, a gente tinha marcado para 2 horas da manhã a gente acordar e correr. E eu lembro que eu estava dormindo quando eu vi chamar na porta. Na minha audição, era como se fossem os garotos me chamando, os garotos que a gente tinha marcado para correr. Então eu acordei e falei o nome do garoto, fulano. Eu já saí para abrir a porta e já ia me preparar para correr. E a minha mãe segurou minha mão, disse: meu filho, não abra não, que não é seu amigo não. Eu disse: é ele que tá me chamando, que eu marquei para correr. Ela: não, meu filho, preste atenção, ouça a voz. Aí eu parei e disse: quem é que está aí? E realmente não era meus amigos, era uma voz de uma mulher. Supor que ela tivesse seus 25, 28 anos. Ela dizia: eu conheço vocês, abre a porta que eu preciso entrar, eu quero dormir. Aí eu disse: ué, quem é você? Ela disse: vocês me conhecem, abre a porta. Aí eu só morava com a minha mãe, meus irmãos, que eram pequenos. Aí eu disse: olha, eu tô lhe vendo aqui pelas brechas da casa. Nesse período, a nossa casa já não era mais de pau a pique. Ela tinha caído uma parte e a casa ficou muito ruim para morar nela. Aí meu tio, sozinho, foi construir a nossa casa de alvenaria. Detalhe: a casa vizinha do lado direito de quem estava de frente da casa não existia mais. Uma casa que era de um vizinho nosso, muito antigo. Ele vendeu essa casa e o comprador demorou muitos anos a construir qualquer coisa. Então ficou aquele terreno ali vazio e ele cresceu mato, cresceu pés de batata e vários tipos de mato. Quando eles tinham a casa, o nosso quintal, ele era um quintal só, não tinha cerca que dividisse o nosso quintal com o desse vizinho. Aí eu lembro que, voltando à história dessa jovem, eu vi esse barulho, ela querendo entrar, dizendo que queria entrar, que a gente conhecia ela e ela conhecia a gente, que precisava entrar, mas não dizia nome. E eu dizendo: vou abrir a porta e vou lhe pegar, que você vai ver que você tá aqui assustando a gente. Ela disse: não, pode abrir, abra. E eu pegava na chave como quem queria abrir para fazer medo a ela, e minha mãe não deixava. Aí disse: ah, você não vai abrir não? Então eu vou arrodear. Então ela arrodeou por esse terreno, que era só mato. Eu cheguei a ouvir ainda os barulhos dela pisando nos matos, e ela rodeou para a parte de trás da casa. Como essa casa ainda estava em acabamento, existiam umas chapas de zinco que meu tio usava ele para colocar argamassa. E eu ainda ouvi o barulho dela pisar nesse zinco. Quando ela começou a caminhar antes de pisar no zinco pelo mato, eu já corri para os fundos da casa, para o banheiro. Por quê? Porque nesses fundos nós tínhamos uma janela que foi improvisada pelo meu tio. Eram as madeiras em posição vertical que ele pregou numas tábuas horizontais, né? Mas ela tinha brecha entre elas, tinha fresta. E no quintal tinha uma lâmpadazinha que a gente tinha instalado, que meu tio tinha instalado, então acendeu, então pintou no serviço e tal. Então quando ela rodeou, eu ouvi quando ela pisou naquelas chapas de zinco, o barulho de alguém pisando em cima, ela dizendo: vou dormir aqui. Quando ela pisou naquela chapa de zinco, eu já corri e acendi a lâmpada. Quando eu olhei pela fresta, não tinha ninguém. Não vi mais vozes, não ouvi passos, não ouvi sair, nada, não tinha ninguém. No outro dia eu perguntei à minha mãe se ela conhecia, ela disse que não sabia quem era, mas que ela não me permitiu abrir porque ela disse que ouviu a voz de um homem. Eu sinceramente não vi a voz de um homem. O que foi aquilo, se era um ser humano realmente, se era algo sobrenatural, eu nunca pude dizer. Minha mãe acredita que era sobrenatural. Outra vez, aí veio uma outra história, aí eu já mais rapaz um pouco, mas eu lembro que a minha mãe, ela começou a trabalhar no restaurante, então ela passava a noite fora. Ela trabalhava na faxina desse restaurante, então ele tinha muitos bailes antigamente, muitos bailes. E quando ia ter baile, ela ia para fazer limpeza antes do baile, e quando concluía, às primeiras horas da manhã, terminou o baile, ela já começava a limpar, porque lá era um clube, tinha piscina, tinha bar. Então quando terminava os bailes, vamos supor, de sexta para sábado ou sábado para domingo, pela manhã já tinha gente ali que iria frequentar o clube, para ir para a piscina, para ir para o bar, era um clube social. Então ele tinha que estar limpo. Então, heroicamente, ela virava à noite e já complementava pelo dia nesse trabalho. Isso foi vários anos, décadas. E nesse trabalho dela eu passei muitos apuros. Eu lembro que meu irmão, esse do meio, que eu sonhava com ele quando era criança, até hoje ele tem visões incríveis, sobrenaturais, que ele pode esclarecer melhor. Mas ele já de garoto, ele já preocupava. Eu lembro que ele começou a ter visões assim, a primeira que eu lembro foi uma vez ele deitado dormindo nessa mesma casa, que é recuada e tal, e ele começou a choramingar de noite. Começou a choramingar, minha mãe trabalhando e eu dormi em outra cama, já umas camas que meu tio tinha feito. Ele choramingando, e eu perguntei o que estava acontecendo, e ele disse que tinham aberto um buraco na parede abaixo da janela e um braço estava tentando puxar ele. Ele via um braço tentando puxar ele, e eu: tá, daí vem pra cá. Ele veio dormir comigo, eu dizendo que não estava vendo nada, e ele ali veio dormir na minha cama. Beleza. Nesse período eu já deveria ter uns 15 anos, já estava no nível médio. Segunda vez, à noite, ele começou a chorar também, chorar. A gente era muito perturbado nessa casa, muito perturbado. Eu lembro que ele choramingando, aí eu
perguntei ele o que é que ele estava vendo. E a minha cama ficava na entrada do quarto, que seria em tese os pés, eu não lembro se eu dormia, era a cabeça para a entrada da porta ou era meus pés, eu não lembro. Mas a minha cama, no lado dela, dava para a entrada do quarto. E ele dizia que estava vendo uma mulher bem gorda, forte, com 2 chifres na cabeça, olhando para ele, na porta desse quarto, bem no pé da minha cama, em tese. E eu olhava aqui, não via nada, e eu esfrego os olhos. Ele estava acordado, porque eu dizia, esfrega os olhos. Ele esfregava os olhos, e quando abriu os olhos, tá vendo? Eu tô vendo os olhos, pisca o olho. Ele abria, tá aí, e chorava e não queria olhar. E foi sufoco. Eu não lembro o desfecho, porque isso faz... não sei porque eu não lembro, mas eu sei que foi muito sofrimento nesse dia. Porque ele estava com medo, eu estava sabendo que ele estava vendo aquele ser que eu não via, graças a Deus que eu não via. Eu sabia que estava ali porque ele não era mais um bebezinho, ele devia ter pelo menos uns 8 anos, e ele estava ali acordado. Ele obedecia o que eu pedia para ele esfregar os olhos, para ele abrir, fechar, piscar o olho, e ele abriu o olho e estava vendo aquele ser. E eu comia fogo também, com medo. Muitas das vezes, quando ele dormia, eu não tinha coragem de dormir. Quando minha mãe ia trabalhar, muitas noites, quando eles pregavam os olhos, meus 2 irmãos, eu ia para fora, ficava do lado de fora, de madrugada, todinha até ela vir, porque eu tinha medo de ficar com eles dentro de casa, porque eu sabia das coisas que ele via, e o que ele via mesmo, não era impressão, porque ele estava acordado. Então, pessoal, se vocês fossem um adolescente ou uma criança nessa situação, o que é que vocês fariam? Nos conte seu relato para serem contados em futuros vídeos, se inscreva no canal para dar aquela força e deixa aquele like. Valeu!